Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem? Vamos continuar nosso conteúdo de ciências no nosso livro tema 2, que fala sobre a classificação das plantas. As plantas podem ser classificadas em 4 grandes grupos, de acordo com suas características. São essas características e esses grupos que nós vamos estudar um pouco sobre as plantas. O grupo das plantas. No planeta Terra existe uma grande diversidade de plantas, uma grande variedade e diversidade de plantas, com as mais variadas formas e ocupando os mais diversos ambientes. Muitas plantas no planeta Terra. Para facilitar a compreensão desse grupo de seres vivos, que são as plantas, os botânicos, que são as pessoas dedicadas a estudar as plantas, quem estuda as plantas são os botânicos, estabeleceram alguns critérios que possibilitaram a classificação científica das plantas. Entre os critérios utilizados estão a presença ou ausência de tecidos condutores da seiva, de sementes e de frutos. São essas situações. De acordo com esse critério, as plantas podem ser agrupadas de diferentes formas. Nessa aula, vamos adotar a classificação que divide as plantas em 4 grandes grupos, que são o grupo das briófitas, o grupo das pteridófitas, o grupo das gimnospermas e o grupo das angiospermas. Então, a presença ou ausência desses tecidos condutores da seiva, que é o material que alimenta a planta, é muito importante. Algumas plantas não têm semente, outras não têm frutos. Algumas têm semente, outras têm fruto. Então é isso que nós vamos analisar na nossa aula. Então as plantas podem ser classificadas em avasculares, sem tecidos condutores da seiva, não existe. O exemplo são as plantas briófitas. As vasculares, com tecidos condutores da seiva, elas se subdividem em sem sementes, as pteridófitas. Com sementes, que se subdividem em sem frutos, a gimnosperma. Com frutos, as angiospermas. Então vamos dar continuidade falando sobre a evolução dessas plantas no planeta Terra. As pesquisas científicas apontam e indicam que as plantas evoluíram de um ancestral comum, semelhante às algas verdes atuais, que nós já vimos no conteúdo das algas. As plantas atuais apresentam diversas adaptações que possibilitaram a colonização do ambiente terrestre. Elas se adaptam a certos ambientes, a certos climas, vai depender dessa adaptação para que elas possam se reproduzirem. As plantas terrestres possuem estruturas para diminuir ou impedir a perca de água, como a cutícula, uma camada de revestimento que reduz a evaporação, principalmente nas folhas. Isso é muito interessante nós analisarmos. A perca de água da planta, ela se protege para as estiagens, ela não morrer. Um dos truques que ela usa é deixar suas folhas caírem, ela fica sem folha. Aí quando chove, surgem novas folhas, é uma proteção delas. No ambiente terrestre, as plantas retiram água principalmente do solo. As plantas briófitas são avasculares, sem tecido condutor. E a condução de água dos sais minerais de suas raízes para as demais estruturas do corpo realizada de uma célula para outra, por um processo chamado de difusão. O transporte da seiva por difusão é lento e só é viável em plantas pequenas, de pequeno porte. No processo evolutivo dos grupos das plantas, o surgimento de tecidos condutores permitiu o transporte de água e nutrientes mais eficiente, que possibilitaram as plantas vasculares com tecidos condutores a atingir tamanhos maiores. As briófitas e as pteridófitas necessitam de água para a reprodução.
o que as torna dependentes de ambientes úmidos, mesmo sendo terrestres. Já as gimnospermas e as angiospermas apresentam estruturas reprodutivas que as tornam independentes da água para a sua reprodução. As gimnospermas e as angiospermas têm sementes que envolvem o embrião, protegendo-o e evitando perca de água. Nas angiospermas, a flor está relacionada aos aspectos reprodutivos e o fruto protege a semente, facilitando também a sua dispersão. Então, a evolução das plantas ocorre na forma de proteção, de elas se proteger para gerar novas espécies. Então, elas se classificam de acordo com sua forma de adaptar-se ao ambiente. Plantas que não precisam de muita água, plantas que precisam de muita água, plantas que precisam se proteger para poder se reproduzir, com sementes, sem sementes, com frutos, sem frutos. Tudo isso é importante na classificação das plantas. Vou ficando por aqui, na outra aula continuaremos.